Bem-vindos à nossa quarta aula de Filosofia Política, na qual trataremos a respeito de alguns conceitos fundamentais da filosofia política. Vamos começar pensando no conceito de nação. Nação é uma espécie de alma de um povo. Um povo muitas vezes começa a partir de coisas em comum, uma cultura, uma língua, algumas vezes a partir de um determinado território que é interessante para o desenvolvimento de alguma atividade econômica. Ao longo do tempo, esses povos ganham a sua complexidade relacional, a sua forma de comportamento social. Ao longo do tempo, estes pequenos grupos podem se tornar grupos, e mais grupos, inclusive multiculturais. Mas há algo que torna estes povos uma coisa em comum, fazem com que eles tentem se aglomerar em algum determinado lugar específico e fazem com que eles permaneçam juntos. Isso é o que nós podemos chamar da característica essencial nacional, uma espécie de alma do Estado. Você, desde que nasce, você tem alguma coisa que caracteriza você como você. Por exemplo, o seu nome. Você pode ser uma criança, um jovem, um adulto, depois um velho. Durante todo este tempo, você é chamado pelo mesmo nome. Você atende por este nome no momento em que as pessoas lhe chamam. Isso acontece porque há alguma coisa em você que identifica você, mesmo que você esteja sujeito ao tempo, ao devir. Desta forma, alguma coisa que podemos identificar como essa identidade nacional permanece num povo, mesmo que ele ganhe essa complexidade ao longo do tempo. E é esta identidade que caracteriza este povo, então, como uma nação. Uma nação não depende necessariamente de um território. Por exemplo, nós temos na história a nação israelita, que passa um bom tempo no deserto até que alcança sua terra. E durante esse tempo que está no deserto, continua ainda, se forma ali, na realidade, naquele momento do deserto, a nação israelita. Agora, no momento em que esta nação ela ganha uma faixa territorial e ela, dentro daquela faixa territorial, também estabelece relações formais, inclusive com o estabelecimento de uma estrutura legal, de pessoas que vão gerenciar o estabelecimento dessa estrutura, do modo como essa organização social se manterá, ou seja, um sistema de poder, ou seja, pessoas que vão se estabelecer como gerentes desta estrutura social. Então nós temos aí o que chamamos de Estado. O Estado, basicamente, é quando a nação se formaliza em uma estrutura de poder e que tem pessoas que gerenciam este sistema de poder, ou seja, governantes. Temos então o conceito de governo muito ligado ao conceito de Estado. O Estado se estabelece em uma faixa territorial em que uma nação se estabelece e também estabelece neste lugar um sistema de governo. E temos então este governo estabelecido, temos então um Estado sendo formado. Obviamente, se temos um governo, temos um modelo de governo, uma forma de governo estabelecida para o gerenciamento, é isso que nós chamamos de governança. Então, temos o conceito de nação, o conceito de Estado, que é basicamente o estabelecimento de uma estrutura de governo, e temos o modo como esse governo atua, que é a governança. Já vimos vários modelos de governança aqui, quando falamos de Platão, falamos de Aristóteles. É interessante que a governança ou sistema de governo ganha uma complexidade conceitual quando questionamos muitas e muitas vezes se o sistema formal, ou seja, se o sistema dito daquela maneira é o sistema concreto. Por exemplo, nós temos o sistema democrático representativo do nosso país, mas há que se questionar até que ponto essa representatividade é uma representatividade de fato. Há que se questionar se quem está no governo exatamente representa aquela parcela da população que precisa ser representada, se percentualmente nós temos
no poder a mesma quantidade, digamos assim, proporcionalmente, os grupos que precisam ser representados no poder. Então, será que essa democracia é de fato representativa como deveria ser? Então, a governança é um conceito bastante questionável, que, do ponto de vista linguístico, questionável, inclusive, por um filósofo, por alguns, mas especificamente pelo Michel Foucault, quando fala, por exemplo, sobre governamentalidade, ou seja, o artifício dos governantes de se valerem da sua capacidade retórica, do aparato da propaganda e de todo o sistema de poder a que está disponível a esses governantes, de tal forma que eles convençam a população a viverem em um sistema de governo, às vezes antagônico ou minimamente diferente daquilo que deveria ser o sistema de governo, ou está pelo menos nominado como sendo aquele sistema, pelo menos para a maioria das pessoas, para a compreensão das pessoas. Ou seja, nem sempre aquilo que se diz é o que se é na natureza humana. Do ponto de vista do governo, a mesma coisa. Então, o que ele chama de governamentalidade nada mais é do que essa capacidade argumentativa que tem um determinado grupo político de se sustentar no poder, criando um modo, ou seja, uma forma de governança diferente daquilo que ela deveria ser do ponto de vista conceitual. Então, vou dar um exemplo para você de algo que acontece muito prático. Nós temos, por exemplo, um convencimento da população de que pagar pedágio é algo que é importante para a manutenção da nossa segurança em determinadas rodovias. No entanto, nós temos um imposto chamado IPVA, que toda pessoa que tem carro paga todo ano, exatamente para a garantia da infraestrutura nas estradas, exatamente para que haja segurança. Então, somos convencidos, sob o pretexto da ideia de estarmos seguros, a pagar duplamente, tanto para o governo como para a iniciativa privada, por uma coisa que deveria nos ser garantida simplesmente pelo imposto que pagamos ao governo. Então, isso é o governo repassando a sua responsabilidade, que deveria ter com o orçamento ou com algumas dificuldades ligadas à área do orçamento, para a iniciativa privada explorar de tal forma que, no final das contas, nós pagamos a conta e fazemos isso muito felizes. Entendendo, então, quais são esses conceitos: nação, Estado, governo, governança e governamentalidade, ficamos por aqui e nos vemos na próxima aula, onde iniciaremos, então, a nossa jornada rumo ao conhecimento da tradição inglesa de filosofia política. Um grande abraço e até a próxima.